Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, hoje tem muita coisa. E eu sou um grande pregador, ou o melhor do mundo, porque eu prego curto. Se for bom, louva a Deus. Se for ruim, demorou pouco. É assim? Eu preparei a exposição, mas Deus mudou meu coração. Eu quero falar com vocês. Hoje nós falamos no culto das 8 sobre a Igreja de Deus. Antes de ser presbiteriano, antes de ser herdeiro da Reforma Protestante, nós somos a Igreja de Deus. Amém? As 4 marcas da igreja: a unidade, a universalidade, a santidade e a apostolicidade. Mas a igreja também é de Cristo. Ele diz lá em Mateus capítulo 16 que ele edifica a sua igreja. Lá em João, quando ele vai escrever as 7 cartas, ele diz claramente que ele anda no meio da igreja, que ele tem a igreja nas suas mãos, tanto a igreja como os pastores, a liderança da igreja. Então, Jesus é o dono da igreja, é Ele que está construindo a sua igreja. E eu quero desafiar a nossa igreja a ser uma igreja de Cristo. Amém? Não uma denominação, uma igreja de Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 44 e 45. Pastor Hernandes não está aqui, eu posso pregar um sermão tópico, senão tinha que ser expositivo, né? Mas eu quero fazer uma reflexão para nós como igreja nesse dia de aniversário. Marcos capítulo 10, 44, 45, diz assim, vamos juntos? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu quero meditar sobre o tema servindo como Jesus. Havia uma disputa entre os discípulos para saber quem era o primeiro. Houve até uma interferência de nepotismo. A tia de Jesus pediu para Jesus que quando ele estabelecesse o seu reino, que colocasse um dos filhos dela como casa civil e o outro como ministro da economia, os 2 cargos mais importantes. Um vai sentar à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus diz para ela: você não sabe o que você está pedindo, porque essas posições no reino, quem coloca é o Pai. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de celebridade na igreja. Acho que o conceito de celebridade do mundo está permeando a igreja. E não somente a liderança da igreja, mas também os membros da igreja. E parece-me que está acontecendo aquilo que aconteceu lá em Apocalipse. A igreja era de Cristo, mas Cristo estava fora da igreja. E ele exorta a igreja e ele diz para a igreja: eis que estou à porta aí e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja. E nós temos que então, como igreja de Cristo, lutarmos para sermos iguais a Jesus. Aliás, o projeto de Deus para nós está lá em Romanos capítulo 8,
é que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Mais do seu Filho. Chamo a sua preciosa atenção para o que está lá na primeira carta de João, no capítulo 3, quando João faz uma reflexão daquilo que nós somos, daquilo que nós éramos e daquilo que nós seremos. E lá em João capítulo 3, ele vai dizer no versículo 2, por favor, ele vai dizer assim: amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Então, se agora nós somos, é porque antes nós não éramos. Nós éramos filhos da ira. Mas, por causa do grande amor que Deus tem por nós, nós somos salvos. E agora, no presente, nós somos. Nós somos. Mas veja bem, no versículo 2, que nós somos, mas nós seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então nós não éramos, agora nós somos, mas nós ainda o quê? Seremos. E seremos iguais a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Porque no projeto de Deus, no processo da santificação, todos nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus. E C.S. Lewis diz que nós somos como pequenos cristos. O projeto de Deus é nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Então eu queria chamar sua preciosa atenção e para o texto que nós lemos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui eu destacaria algumas marcas de Jesus como servo. A primeira delas é que Jesus Cristo sabia quem Ele era. Sabia quem Ele era. Todos nós sabemos que Jesus, Ele foi a única pessoa que tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana, Ele tinha a natureza divina. Ele era verdadeiramente Deus e Ele era verdadeiramente homem. E se existe algo que está presente no ministério de Jesus, é justamente essa reafirmação constante da parte dele sobre a sua identidade. Não é apenas a descrição do texto bíblico, mas são as afirmações de Jesus. Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai, e isto que nos basta. E Jesus responde: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então o que eu quero dizer para você, que eu insisti hoje pela manhã, é que nós precisamos ter um conceito eclesiológico bíblico, não histórico, não denominacional, mas nós temos que ter uma visão daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Como Jesus tinha essa consciência de quem Ele era, a sua identidade. Às vezes a gente está falando em identidade, manter a identidade da igreja, usando argumentos históricos, religiosos, ritualísticos. E se você observar, Paulo, na maior descrição cristológica que nós temos na Bíblia, diz que Jesus Cristo, sendo Deus,
Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Mas não somente isso, de servo obediente. E ele foi obediente até morte, morte de cruz. Então Jesus Cristo, ele sabia quem ele era, sabia e tinha consciência da sua identidade. Segunda coisa que eu acho muito importante no ministério de Jesus, é que ele tinha também definida qual era a sua missão. Isso, como igreja, nós temos que ter consciência. Qual é a nossa missão? Nós existimos como igreja para quê? Jesus Cristo, por favor, lá em João, capítulo 17, ele vai deixar claramente isso bem definido. João, capítulo 17, por favor, dá uma olhadinha rapidamente aí, no versículo 4. O que ele diz aí? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Então Jesus, ele tinha consciência, e a missão dele era morrer. E ele vai colocar lá em Mateus, capítulo 16, ele tinha uma consciência tão segura. Mateus capítulo 16. Por favor, depois da confissão de Pedro. Ele vai dizer no versículo 21. Vamos ler juntos? 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era o quê? Necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O Pedro, sendo usado aqui por Satanás, diz: Senhor, não faça isso, tem compaixão de ti mesmo. E ele responde a Pedro: Pedro, arreda-te o quê? Satanás. Veja que no ministério de Jesus, todas as tentativas de Satanás, a começar na tentação, Mateus capítulo 4, foi tirar Jesus do foco da sua missão, da intencionalidade da sua missão. E ele vai dizer, depois de ressurreto: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Significa que nós, como igreja, temos que dar continuidade à missão de Deus, que enviou Jesus. Jesus realiza a sua obra, paga o preço da redenção, e agora dá para mim e para você o preço da proclamação. Nós temos que pregar o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Então nós, como igreja, irmãos, nós temos que repetir todo dia e ter consciência todo dia, todo domingo. Nós estamos aqui para cumprir a missão que Deus nos deu. Então Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Sabia. E ele veio exclusivamente para fazer a vontade do Pai. Mas para que isso acontecesse, para que ele concretizasse a sua missão sabendo quem ele era, ele tinha que ter uma atitude de compaixão.
de amor. E aqui, meus amados irmãos, eu acho que esse é o maior problema da igreja hoje. Lá em João, capítulo 13, ele deixa claro para os discípulos, na última noite dele com os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. E diz no versículo 14 de João 13: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, lê comigo. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus não ensina teoria, ele ensina prática. Ele diz: se eu fiz, vocês precisam fazer. Se eu fiz, é assim que vocês devem fazer. E ele vai dizer, no versículo 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu estava lendo, estudando os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, e é tão interessante porque no ministério de Jesus, quando ele falava para os seus discípulos, ele falava muito em amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Referência de amor. Mas quando se trata do mundo, a ênfase nos evangelhos, da motivação ministerial de Jesus, é a palavra compaixão. Essa palavra compaixão é uma palavra muito forte, porque mostra que Jesus Cristo se identificava com aqueles que sofrem, se colocando no lugar daqueles que sofrem, sentindo a dor do que sofre. Por isso que João, ao registrar em 11:35, diz: Jesus chorou. E Jesus chorou porque ele é um Deus que sente, que conhece a dor. Ele é solidário na sua humanidade, na sua identificação conosco. Ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Então preste atenção, uma igreja sem amor, sem compaixão, não tem nada a ver com Jesus. E não é, irmãos, planejamento estratégico, não. A Bíblia diz que nós devemos amar, não de palavras, mas de ações. Ações. A igreja, nós precisamos ser uma igreja onde o amor de Cristo opera nos nossos relacionamentos. Temos que ser uma igreja amorosa, uma igreja que ama, que suporta, que respeita, que consola, que anima uns aos outros. Nós temos que ser uma igreja cheia da compaixão de Cristo, pelos que sofrem, pelos que estão perdidos. Eu mostrei para vocês hoje, no livro de Jonas, no culto das 11, que o nosso Deus é Deus missionário. Nós somos um monte de Jonas, que parece que não quer a conversão do outro, atender a necessidade do outro. Mas o nosso Deus é um Deus missionário. E a missão de Deus é a nossa missão. E Deus predestina os fins e os meios. E nenhum projeto de Deus vai falhar por desobediência nossa, por fabilidade nossa. Deus vai fazer a obra através de nós. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se a igreja de Pinheiros não entender isso, Deus vai usar outra igreja. Deus vai usar outras pessoas. Mas os planos de Deus, todos eles serão cumpridos. Deus predestina os fins, mas Deus também predestina os meios. Nós somos meios para Deus realizar os seus projetos, os seus planos.
Irmãos, o mundo precisa ver em nós como nós amamos uns aos outros. A sociedade, ela quer da igreja, ou ela precisa da igreja, de compaixão. Vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas aflitas que não tinham pastor. Jesus, ele servia, e a motivação do seu serviço, do seu ministério, da dedicação da sua vida, era o amor pela igreja e a compaixão pelos perdidos. Por isso que ele abençoou a vida de muitas pessoas, curando, sarando, transformando, porque havia no coração de Jesus grande compaixão. Então nós não podemos ser uma igreja dura, uma igreja gelada, uma igreja fria, uma igreja insensível. Louvado seja Deus, porque Deus tem trabalhado isso na nossa igreja, e 60% da nossa arrecadação nós estamos gastando para fora. Deus tem usado no trabalho missionário, Deus tem usado no atendimento dos necessitados, Deus tem usado naquele projeto do sertão, Deus usou a igreja agora maravilhosamente lá no Rio Grande do Sul, com o pastor Daniel, atendendo às necessidades daquelas pessoas, independentemente se elas eram evangélicas, se não eram evangélicas. Mas eu quero concluir, né? Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual era a sua missão. E intrepidamente ele sobe para Jerusalém, para morrer, para entregar a sua vida por nós. Mas Jesus nos ensina que ele serviu também motivado pelo amor e pela compaixão. E você diz, mas pastor, como é que eu consigo isso? Eu só amo os meus mesmo. É tanto que quando você ora, você só ora por, abençoe meu filho, meu marido, minha mãe, minha família, não sei o quê, e que tudo mais vá para o inferno. A gente não diz isso. Mas o silêncio tem uma mensagem. Quando a gente começou a campanha dos postos, furando postos do sertão, muita gente chegou, pastor, mas o senhor vai ajudar? O povo lá vota no candidato tal. Eu falei, meu irmão, a igreja não tem nada a ver com o candidato tal. Pastor, olha, tanta coisa aqui necessitada. Irmãos, quando você chega no sertão e vê o que um poço furado transforma uma comunidade, trazendo esperança, trazendo comida, trazendo alegria. Nós mostramos a figura de um senhor, mais de 70 anos, nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Furou o poço, instalou a caixa d'água, ele tomou banho pela primeira vez de chuveiro. Se a igreja não tiver o coração, o DNA de Cristo, nós não somos igreja de Cristo. Somos igreja de qualquer outra coisa. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A cabeça dá o comando. O corpo obedece. O corpo faz aquilo que a cabeça manda. Então eu queria que você pensasse nesse aniversário, como é que a gente pode
parecer mais com Cristo. Como a nossa igreja, ela pode ter Cristo no centro. Lembra quando ele ressuscitou? Ele ressuscitou e se pôs no meio deles. Cristo é o centro. Cristo é tudo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Temos que imitá-lo. Temos que buscar essa semelhança com Ele. Temos que lutar na mortificação do velho homem, dos nossos impulsos, para que Cristo, cada vez mais, seja visto em nós. Tinha um hino antigo dos Salmos e Hinos. Ficava no final. Eu vou cantar aqui, vocês não choram não. Dizia assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Irmãos, que nós sejamos cheios de Cristo, que nós tenhamos a humildade de Cristo, que nós tenhamos a submissão de Cristo, que nós tenhamos a visão de quem somos, de qual é a nossa missão, e que a gente possa cumprir essa missão com amor, com compaixão, servindo. Parabéns para vocês, desses 118 anos de bênçãos. Parabéns aos nossos pais que deixaram o legado. Parabéns à atual geração que vai deixar um legado para as novas gerações. E que Deus proteja a nossa igreja. Que nós sejamos uma igreja de Cristo. Sempre, sempre, sempre. Que nós sejamos tomados do amor dEle, da compaixão dEle, da humildade dEle. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui de culto congregacional. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, que está nos assistindo. Muito obrigado por ser teu povo, tua igreja, que tem uma missão nesse mundo. Que nós possamos ter bem claro na nossa mente aquilo que somos, aquilo que temos que fazer, e que façamos tudo com humildade, com compaixão, com amor, para a promoção da tua glória, Senhor. Que nós possamos, como igreja, pagar o preço de ser igreja, o preço da proclamação do Evangelho, o preço de ser sal da terra e luz do mundo. Leva o teu povo em paz para casa, proteja-nos de acidentes, de assaltos, e quando chegarmos em casa, que tudo esteja debaixo da tua proteção. Dá-nos uma noite de sono reparador e uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém.